I don't understand. What do you want from me? Your life. Bem-vindo ao WatchMojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 10 coisas mais sombrias que o Adão Negro já fez. Kahndaq needed a hero. Instead, they got me. Nessa lista, veremos todos aqueles feitos aterrorizantes de força brutal e atos horríveis de terror mental e físico que Adão Negro cometeu ao longo da sua longa história. Como ele é um homem complicado, devemos salientar que, embora os seus métodos sejam sombrios, os seus resultados podem não estar errados. Você já viu o novo filme interpretado por Dwayne Johnson, do inimigo do Shazam? Conta aqui nos comentários o que você achou. Número 10. Aquele plano de barragem. Superman Shazam, o retorno do Adão Negro. Não demorou muito depois de retornar à Terra que Adão Negro começou a causar problemas nesse curta-metragem. Na verdade, com pouco tempo de sobra, o filme dá uma boa indicação de quão problemático o antigo campeão pode ser, fazendo com que ele enfrente Superman e Capitão Marvel ao mesmo tempo. Em um ponto, Adão, quase espancado, destrói uma parede da represa em uma tentativa de inundar Fawcett City. Enquanto Marvel o agarra e exige saber o porquê, as suas táticas militaristas são assustadoramente perturbadoras. A necessary strategy. Divide and conquer. Quase funciona também, já que ele não contava com os poderes do Kryptoniano. Mas o momento mais sombrio está em quão pouco Adão valoriza a vida de alguém. Na verdade, no final, ele prefere morrer a se render, o que é o que acontece. Shazam! Número 9. Adão Negro vem pra morte. 52, volume 1. To challenge them is to court death. Dizem que a morte vem para todos nós, mas nesse caso é o Adão Negro que vem para a morte. Ou pelo menos o último membro sobrevivente dos 4 Cavaleiros de Apocalipse, conhecido também como Azraels. Uma batalha anterior com eles custou ao Adão a sua esposa Isis, também conhecida como Adriana Tomás. Com 3 mortos pela mão e a promessa de vingar a vida de Isis, Adam vai atrás da morte para terminar o trabalho. Apesar de ser desfavorável carregar Azraels com força total, deixando um rastro de cadáveres para ele devorar a energia, Adão convence o seu alvo a sair do esconderijo e enfrenta o cavaleiro. Mas Adão rapidamente domina até ele, bombardeando a morte com relâmpagos, e depois o tortura para obter informações até que ele sangre lentamente. Número 8. A virada de Mary Marvel. Contagem regressiva, volume 1. Desde que ela existe, Mary Marvel tem sido um verdadeiro modelo de bondade no universo DC. Ela é poderosa, mas também medida. Muito a escoteira da família Shazam. No entanto, por um tempo, Mary ficou sem as suas habilidades mágicas e se sentiu impotente, no sentido literal e figurado. I don't know, I know I should be excited because this is my dream and I've worked really, really hard for this. But it's like... Ao mesmo tempo, Adão Negro, agora um recluso, se cansou das suas habilidades e queria sair. O encontro casual entre os dois permitiu a Adão a oportunidade de falar com Mary sobre alguns dos valores que ela mais preza e ceder a ideias mais sombrias. Ele então dá a Mary os seus poderes, transformando-a em uma versão mais poderosa de si mesma do que ela era anteriormente, mas ao custo da sua moral. Número 7. Até que a morte nos separe. Adão Negro, A Idade das Trevas, volume 1. Após os eventos da Terceira Guerra Mundial, Adão fica impotente sozinho. Sua esposa foi vingada, mas isso não aliviou muito a sua dor. A única coisa que poderia ajudar era se ela pudesse voltar. E então Adão tem um plano. Para os não iniciados, o Poço de Lázaro é um banho rejuvenescedor que mantém os personagens jovens e saudáveis, mas faz parte da sanidade do usuário a cada uso. Com a sua esposa decomposta em meros ossos, Adão embarca em uma jornada para encontrar um Poço de Lázaro e usá-lo para ressuscitá-la. Ele é bem sucedido no início, mas isso só prova ser pior. O corpo recém-formado de Isis se desintegra rapidamente, deixando-a com dor. Adão então mata sua esposa em um ato de misericórdia. The Lazarus pit will not bring you back this time.
Número 6. Sacrificar o seu sobrinho. Liga da Justiça, volume 2, número 20. Now, this looks familiar. Where have I seen this before? Let me think. A origem do Adão Negro foi revisada uma ou duas vezes ao longo das várias eras dos quadrinhos. Em um ponto, ele até matou os pais de Billy Batson. Embora isso tenha sido fortemente retransmitido. Em 2013, finalmente conseguimos uma história definitiva de como Teth Adam ganhou as suas habilidades e por que ele nunca deveria tê-las em primeiro lugar. Relembrando a história de Capitão Marvel, Adam conta como ele e o seu jovem sobrinho Eman receberam poderes do mago em troca de cura. Com as suas novas habilidades encontradas, eles discordam, com Eman querendo convencer os seus opressores de uma maneira melhor e Adão querendo uma vingança. Em uma reviravolta doentia, Adão mata o seu sobrinho, tornando-se o único ser poderoso sem oposição e começa sua vingança. Número 5. Uma Lágrima de Terra, 52, volume 1. Costuma-se dizer sobre alguns membros do universo DC que a sua posição sobre o crime e os criminosos é um pouco deficiente. A maioria tem alguma forma de regra de não matar, que sem dúvida criou mais vítimas do que salvou. Adão Negro, por outro lado, não honra uma bússola moral que aponta para a reforma. When you crush an ant beneath your foot, do you feel remorse? No. Is this because you are evil or because you recognize yourself as a higher form of life? A fim de mostrar como a versão da Liga da Justiça de que a justiça não vai longe o suficiente, Adão dá uma entrevista coletiva em frente à embaixada de Kahndaq. Ele então, despreocupadamente, puxa o guerreiro ecológico Terra-Man no ar e o rasga em dois, como parte de uma execução muito pública. Dado que o Terra-Man acabou de receber asilo de Adão, é incrivelmente frio. Número 4. Manipulando o Caçador de Marte, Terceira Guerra Mundial, volume 1. Quando Adão Negro finalmente caiu sob o peso de perder tanto, a guerra se tornou inevitável. Mas para alguns membros da Liga da Justiça ainda havia esperança. John Jones se aproximou de Adão em uma tentativa de acalmá-lo, e quando as coisas ficaram violentas, o Caçador de Marte se manteve firme. A batalha foi feroz, com John na retaguarda se preparando para fazer mais um truque, ligar as suas mentes telepaticamente. Lembre-se, o Caçador de Marte não é tarefa fácil, mas Adão Negro estava tão cheio de raiva e ainda de alguma forma tão frio que ele é capaz de reverter a telepatia de John Jones e mostrar a ele todas as pessoas que ele matou. O choque de tantos gritos de morte faz John recuar, deixando Adão para sua matança. Número 3. Desarmando o Jovem Frankenstein. Terceira Guerra Mundial, volume 1. Número 3. Durante a maior parte da Terceira Guerra Mundial, Adão Negro é praticamente imparável. Mas isso não impede os jovens e talvez ingênuos grupos meta-humanos de tentar acabar com um reinado de terror. Infelizmente, um desses esforços leva a mais tragédia, pois o jovem Frankenstein encontra um fim horrível nas mãos de um Adão destrutivo. As long as I can remember, people have hated me. Ao tentar salvar os seus companheiros jovens titãs, Frankenstein tenta conter Adão Negro por trás. Em vez disso, o pobre Frank tem os seus braços arrancados e mais tarde morrendo de uma grave hemorragia. Era mais uma prova de que Adão precisava não apenas ser parado, mas parado rapidamente. Não sinta muito pelo jovem Frankenstein, no entanto. No verdadeiro estilo dos quadrinhos, ele voltou meses depois. Número 2. Impotente, pé grande ainda é perigoso. Adão Negro, A Idade das Trevas, volume 1, número 2. Depois que a tentativa de reviver a sua esposa usando o Poço de Lázaro falhou, o impotente e frustrado Adão saiu da caverna sozinho. Mas não demorou muito para que ele encontrasse a sua primeira oportunidade de desabafar. Um pé grande, que pretendia proteger o poço, ficou no seu caminho. Welcome to the Himalayas! Embora Adão peça desculpas, ele facilmente abre a criatura com nada além da sua força natural e uma faca para ajudar. Sua brutalidade não termina aí, pois ele usa os intestinos da criatura como corda para descer a montanha, sem ao menos matá-lo primeiro, e prolonga a sua agonia. Me was going to ask you to Snow Monster Ball, but now forget it! O que é particularmente horrível sobre esse show de brutalidade é que o Pé Grande é, na verdade, Hu Wei, o super-herói chinês que muda de forma e membro da reserva dos 10 Grandes. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo,
deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Vingança por Genocídio. 52, volume 1, número 45. Anteriormente falamos de como Adão, cheio de raiva depois de perder a sua família, sai em busca da morte através de um rastro de cadáveres. O que merece a sua própria menção agora foi como isso aconteceu. Adão Negro sabia que precisava chamar a atenção da morte e fez isso destruindo toda a nação de Bialya. Sem se importar com quem seria a sua próxima vítima, Adão queimava e fritava tudo e qualquer coisa que pudesse. Completamente inconsolável, definitivamente desequilibrado e certamente perturbado, Adão matou qualquer um que cruzasse o seu caminho, independente de serem civis ou não. Ele queimou o lugar até o esquecimento e quando a poeira baixou, a contagem de baixas estavam em milhões. It changes you, does it not? The power. It only changes that I can choose my own fate now. Like a god, maybe. E aí, concorda com as nossas escolhas? Confira esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.